Olá, eu sou Deise da Hora, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Só o que eu perdi, sempre trazendo um assunto importante em saúde para você. Hoje vamos falar a respeito do ciclo menstrual e da ação dos anticoncepcionais via oral. Para que ocorra o desenvolvimento do ciclo menstrual, é necessária a ação sincronizada de 4 hormônios sexuais principais, sendo eles 2 hipofisários, então o LH e o FSH, e 2 ovarianos, o estrogênio e a progesterona. Quando nós falamos a respeito de estrogênio, na verdade estamos nos referindo a um grupo de hormônios, então sendo formado pelo estradiol, estrona e estriol. Como o estradiol é aquele ligado diretamente ao desenvolvimento do ciclo menstrual, eu vou me referir a ele, ok? Bom, então, para que ocorra o desenvolvimento do ciclo, é necessário que em determinados períodos e por um período de tempo curto ocorra uma produção elevada desses hormônios, dando aquele quadro que nós chamamos de pico hormonal. Então, se não ocorrer o pico hormonal, não tem como ocorrer ali a maturação e a expulsão do folículo ovariano e nem a preparação do útero para receber ali, né, um zigoto, um possível zigoto. Bom, no que consiste a preparação do útero? Consiste na proliferação das células da mucosa desse útero, na mucosa do endométrio. Então, essas células proliferam, ocorre a produção de novos vasos sanguíneos e aquela região fica espessa, para que esse zigoto possa se nidar naquela área e evoluir. Bom, então, caso ocorra a fecundação, o zigoto chega até o endométrio, ali ele se nida e ele se desenvolve. E essa gestação ela é mantida pelos hormônios produzidos e liberados pelos ovários dessa mulher, até que a placenta seja formada e ela assuma esse papel. Caso não ocorra a fecundação, os níveis hormonais caem. Com isso, as células do endométrio deixam de ser estimuladas e entram no processo de morte. Então, com isso, ocorre a descamação daquele endométrio, tá? Então, com isso, vai ocorrer ali o sangramento. E juntamente com esse sangramento, ocorre a eliminação daquele folículo que não foi utilizado. Então, dando aí origem à menstruação. Então, esse processo ocorre a cada 28 dias, na maioria das mulheres, podendo ter aí um período um pouco mais longo, um pouco mais curto, tá? Mas ocorre geralmente nesse período. E a ovulação ocorre aproximadamente no 14º dia desse ciclo. Bom, então vamos lá. Esses hormônios, então, eles têm que agir em sincronia, tá? Então, caso ocorra a interferência, né, em alguma interferência no meio do caminho, não vai seguir esse curso normal. E essa interferência, ela pode ser dada, por exemplo, pelos hormônios tireoidianos. Então, mulheres que apresentam hipotireoidismo, muitas delas têm problemas de esterilidade, devido ao fato desses hormônios tireoidianos interferirem na liberação dos hormônios hipofisários. Então, não vai ocorrer essa maturação, ela não vai ovular. Outro hormônio também que pode causar uma interferência aí, né? Então, impedindo que ocorra a ovulação, é a prolactina. A prolactina ela é produzida, apresenta-se em concentrações elevadas no período gestacional, né? E também no período de amamentação. Então, vocês já devem ter ouvido falar que mulher que amamenta não engravida. Então, muito cuidado com isso, né? Por quê? Porque se a prolactina ela não atingir níveis elevados mesmo, ela não vai conseguir inibir a liberação do FSH e do LH. E com isso, a mulher pode vir sim a ovular e ela pode vir a engravidar. Então, fica a dica, tá ok? Bom, gente, então o ciclo menstrual ele consiste nisso. Agora vamos lá. Como é que atua aí os hormônios exógenos, quer dizer, aqueles que são ingeridos, né? Então, pela utilização aí das pílulas anticoncepcionais. A pílula anticoncepcional, ela é composta por estradiol e progesterona. Então, ela vai manter o nível desses hormônios
num nível significativo e constante. Então, com isso, a hipófise não será estimulada para liberar FSH e LH. Então, com isso, a mulher não ovula. Né? Então, por isso que ela é um medicamento utilizado, né, como contraceptivo. Então, a mulher ela não ovulando, não tem como ela engravidar. E aí, algumas perguntas são feitas. Então, por exemplo, o que é que pode interferir na ação desses anticoncepcionais via oral? Então, um fator, diarreia. Outro, vômito. Interação medicamentosa. Então, é muito importante se saber quais os medicamentos essa mulher utiliza para ver se ele não vai interferir na ação desses hormônios. E qualquer problema que ela tenha na absorção. Então, quer dizer, qualquer problema que ela tenha a nível gastrointestinal. Porque pode acontecer dos níveis desse hormônio não subirem o suficiente e o organismo dessa mulher tomar as rédeas novamente e poder aí, então, formar os picos hormonais e ela desenvolver o ciclo menstrual normal. Por que estradiol e progesterona? Porque quando eles estão em níveis significativos, eles inibem, então, a liberação do FSH e do LH, tá? Ah, mas eu conheço mulheres que engravidaram utilizando pílula. Então, pode ser que para aquela mulher, aquela dosagem hormonal não tenha sido suficiente para inibir a produção e liberação feita pelo organismo dela. Então, quer dizer, por isso que a pílula ela não é dada como um método 100% eficaz. É de 99%. Ok? Mas existe aí esse 1% que a gente tem que levar em consideração, tá? Outro ponto que eu gostaria de expor para vocês, gente, é a respeito de se ligar uma cartela na outra, tá? Então, quer dizer, durante esse período em que a mulher ela fica sem tomar o anticoncepcional, ocorre a queda dos hormônios e, com isso, a mucosa desse útero descama. Então, quer dizer, quando a mulher usa anticoncepcional, mesmo ela não ovulando, ela sangra. Por quê? Porque o endométrio é estimulado, lembra? Pela presença do estradiol e da progesterona. Então, cai o hormônio, aquilo tudo descama e ela sangra, tá? Então, existem aí algumas situações em que as mulheres elas acabam ligando uma cartela de anticoncepcional na outra. Então, elas não dão aquele período, né, de descanso. E aí ela não sangra, tá? Em que situações isso é indicado? Em casos, por exemplo, de endometriose, que é um quadro que causa um transtorno na saúde da mulher muito grande, então ela sente muita dor, ela tem pontos hemorrágicos, então a gente pode até estar discutindo isso num próximo vídeo. E uma outra situação são mulheres que têm um período de TPM, né, de tensão pré-menstrual muito intensa, então muita cólica, muito mal-estar. Então, existem algumas situações que os médicos, então, por favor, isso tem que ser indicado pelo médico. Os médicos indicam, então, que a mulher tome aí por um período, não é? Um determinado período, constantemente, sem fazer esse intervalo entre uma cartela e outra. Agora, gente, se não há essa indicação, é um fator para a gente poder discutir, para a gente poder raciocinar um pouco em cima, não é? O nosso organismo necessita da queda hormonal, tá? Então, se ocorre essa utilização constante, não existe essa queda hormonal. Então, o útero dessa mulher, ele fica estimulado o tempo todo. Aí eu pergunto para vocês, isso é bom? Isso pode levar a alguma complicação? São questões que eu acho que valem a pena a gente estar discutindo, né? Então, muito cuidado com isso. É cômodo para a mulher não sangrar? É cômodo, não é? Só que a nossa natureza não é assim, né? Então, a gente precisa dar esse tempinho para o nosso organismo, né? Até mesmo um outro assunto que eu acho importante a gente estar colocando aqui é em relação às mulheres que fazem o uso do anticoncepcional e depois resolvem engravidar. Então, é até um conselho médico que, pelo menos por 3 meses,
ela não tente engravidar, se faça o uso de preservativo. Por quê? Porque o nosso organismo vai precisar de um tempinho para voltar às funções hormonais normais, para que o nosso ovário volte a produzir os hormônios em concentrações adequadas. Então, por isso que se pede, né, que quando a mulher ela cessa a utilização do anticoncepcional, ela dê um tempinho aí para o organismo dela entrar nos eixos novamente, ok? Bom, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Se foram, gente, não esquecem de dar aquele joinha, compartilhem bastante. Então, agora, principalmente no início, né, aí do nosso canal, é muito importante que vocês compartilhem bastante, tá? Comentem e até o nosso próximo vídeo. E não se esqueçam, cuide muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Um forte abraço e até mais!